Olá, meus amigos viciados em física. Hoje vamos discutir a origem do campo magnético. Tá? Vamos aprender como é que os ímãs produzem o campo magnético, de onde possivelmente vem o campo magnético da Terra. Em 1820, um camarada chamado Christian Ørsted, professor de física, fez uma experiência que culminou na fusão entre o magnetismo e a eletricidade. Observe o experimento. De acordo com a figura, a gente tinha um circuito elétrico com algumas pilhas, uma lâmpada e uma chave, que inicialmente estava aberta. Quando ela está aberta, o circuito aberto não tem corrente, a lâmpada está apagada. Quando ela fechava a chave, o circuito fechado, DDP, tem corrente, a lâmpada fica acesa. Só que acidentalmente ele esqueceu uma bússola próximo à fiação desse circuito elétrico. E um aluno curioso voltou para o seu professor, Ørsted, e perguntou ao professor por que é que a agulha da bússola é defletida sempre quando você fecha ou abre o circuito. Quando você abre o circuito, a bússola fica nessa posição. Quando você fecha, a bússola é defletida. Ora, já se tinha conhecimento que a agulha de uma bússola ela se orienta com a direção do campo magnético externo. Se ao passar uma corrente elétrica por um fio, a agulha é defletida, isso significa que a passagem de corrente elétrica por um fio está produzindo um campo magnético. Então a experiência de Ørsted nos fez concluir de que correntes elétricas produzem campos magnéticos. E foi a partir daí que se deu a relação entre eletricidade e magnetismo, que até então eram estudados de forma independente. Magnetismo não tinha nada a ver com eletricidade e a eletricidade não tinha nada a ver com magnetismo. A partir dessa experiência, se viu que o magnetismo era fruto de cargas em movimento, de correntes elétricas. E essa fusão entre o magnetismo e a eletricidade é o que a gente chama de eletromagnetismo. Ok? Então, sempre que tiver uma corrente elétrica, você vai ter um campo magnético produzido por essa corrente. Então, a partir disso, nós podemos responder a pergunta: de onde vem o campo magnético produzido pelos ímãs? Esse campo vai vir proveniente da estrutura interna do ímã. Nós sabemos que qualquer corpo é formado por átomos e moléculas. Então, no caso de um átomo, o modelo clássico, nós temos os elétrons girando em torno do núcleo. E esse movimento dos elétrons, esse movimento dessa carga elétrica é uma corrente elétrica. Tá? Então, como nós acabamos de ver, qualquer corrente elétrica gera um campo magnético. Então, o fato dos elétrons orbitarem em torno do núcleo, isso é uma corrente elétrica que vai produzir um campo magnético. Então, os átomos são ímãs elementares. Os átomos produzem um certo campo magnético. A rigor, pessoal, esse campo magnético produzido pelos átomos, eles também são provenientes não apenas do movimento orbital dos elétrons, mas também é proveniente de um momento angular intrínseco do elétron, chamado de spin. Mas isso aí nós vamos discutir mais na frente em física moderna. Tá? Então, você pode ficar por enquanto com essa visão de que o campo magnético é produzido por esse movimento orbital dos elétrons, que se trata de uma corrente elétrica, produz um campo. Então, cada átomo vai ser um ímã elementar que a gente pode representar por uma setinha. Essa setinha indica o sentido do campo magnético produzido por cada ímãzinho elementar da nossa barra da figura. Nesse caso aí, observe que os ímãs elementares estão distribuídos de maneira aleatória. De forma que se você tiver um ímã elementar produzindo um campo para a direita, vai ter outro produzindo um campo para a esquerda. Se tiver um produzindo um campo para cima, vai ter outro produzindo um campo para baixo. De forma que a resultante do campo dessa barra seja igual a quanto? 0. Então, nesse caso, essa barra ela é não magnetizada. É isso que acontece com a grande maioria dos materiais. Você tem um pedaço de plástico, de madeira, de borracha, e você observa que ele não tem propriedades magnéticas. Isso acontece porque os seus ímãs elementares eles estão orientados dessa maneira, de forma aleatória.
de maneira que eles não contribuem para um campo magnético resultante. Tá? O campo magnético total é zero. No caso dos ímãs, a coisa é diferente. Os seus ímãs elementares estão alinhados, estão orientados, de forma que o campo magnético total dessa barra seja a soma dos campos magnéticos de cada ímã elementar. É por isso que um ímã vai ser capaz de produzir um campo magnético, porque os seus ímãs elementares estão orientados. É com essa visão que a gente consegue explicar o processo de imantação. A imantação é fazer com que um corpo que inicialmente não tem propriedades magnéticas passe a ter. Por exemplo, imagine uma barra de ferro. Uma barra de ferro, a priori, não tem propriedades magnéticas. Ela não produz um campo magnético. Então, seus ímãs elementares estão orientados de maneira aleatória. Mas aí, digamos que eu coloque em cada extremidade da barra um ímã. A gente sabe, desde a aula passada, que os ímãs produzem um campo que saem do norte e entram no sul. Então vai existir na minha barra de ferro, essa barra branca aí, estou dizendo que é de ferro, um campo magnético do norte para o sul, um campo para a direita. Cada ímã elementar que forma essa barra de ferro vai ter a tendência de se alinhar com o campo, porque como nós vimos também na aula passada, qualquer ímã tende a se alinhar com o campo magnético externo. Então isso vai fazer com que na barra de ferro a gente tenha agora algo desse tipo. E se os ímãs elementares da barra de ferro agora estão alinhados, então agora essa barra de ferro se comporta como um ímã. É assim que se constrói ímãs permanentes, tá? Mas isso aí nós vamos discutir mais na frente, quando falarmos sobre os materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos, ok? Então, por enquanto, fica com essa ideia de que o processo de imantação é quando você submete o material a um campo magnético externo de forma a alinhar os seus ímãs elementares. E agora esse material passa a se comportar como um ímã. É assim que a gente explica, por exemplo, a seguinte situação. Imagine que você tem um ímã que você está segurando aqui na vertical e aí você vem e coloca um clipe pendurado nesse ímã. Ele fica preso devido à atração magnética, né? E por que esse clipe fica preso ao ímã? Por que ele é atraído pelo ímã? O que acontece é que quando você coloca o clipe próximo do ímã, os ímãs elementares que formam o clipe ficam alinhados devido ao campo magnético do ímã. Ou seja, o clipe vira um ímã temporário. É por isso que o ímã e o clipe se atraem. Quando você aproxima outro clipezinho do primeiro clipe, você observa que ele fica pendurado no outro clipe. E se você for trazendo outros clipes, você observa que eles vão ficando pendurados aí. É porque cada clipe desse se torna um ímã temporário, de forma que um atrai o outro. Obviamente vai ter um limite em que você vai colocando esses clipes, de forma que o peso do sistema vai aumentando, até que a força magnética não seja suficiente para suportar tal peso. E aí a conexão é quebrada. Tá? Mas isso aí acontece por causa do processo de imantação. Os clipes têm os seus ímãs elementares alinhados, se tornando ímãs temporários. Uma propriedade interessante dos ímãs é o seguinte, é que se você tiver a ideia de repartir um ímã ao meio, na tentativa de separar os polos norte e sul, o que acontece é que a gente acaba tendo dois novos ímãs, cada um com seu polo norte e o seu polo sul. E se você continuar dividindo, não interessa quanto você divida, você ainda vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Isso é o que a gente chama de inseparabilidade dos polos de um ímã. Ou seja, nós nunca vamos ter um monopolo magnético. Nunca você vai ter uma placa com um norte ou uma placa só com um sul. Se você tem uma placa com um norte, o outro lado é um sul. Nunca você vai ter uma placa só com o norte, um monopolo magnético. Por que isso acontece? Ora, nós sabemos que os ímãs, eles têm os seus ímãs elementares alinhados. Da forma como está na figura, o campo magnético produzido por esse ímã é para a direita. Então as linhas estão entrando na esquerda, então a esquerda deve ser o polo sul, estão saindo na direita, onde as linhas saem é o que a gente chama de polo norte. Se a gente dividir esse ímã, cada pedaço desse
vai continuar com seus ímãs elementares alinhados, de forma ao campo entrar na esquerda e sair na direita. Se entra na esquerda, então você tem um polo sul. E se sai na direita, você continua tendo um polo norte. Tá? Então veja que eu dividi o ímã em dois, mas continuo tendo dois polos. E se você continuar dividindo, os ímãs elementares alinhados vão fazer com que cada peça ainda seja um ímã, de forma a ter um lado como polo sul e um lado como polo norte. E se você continuar dividindo, você vai chegar nas moléculas que formam o ímã, que são moléculas de magnetita, e mesmo assim, em cada molécula dessa, você vai ter um polo norte e um polo sul. E quanto ao campo magnético da Terra? Qual a origem do campo magnético da Terra? Bom, a teoria mais aceita com relação à origem do campo magnético da Terra é que esse campo seja proveniente de correntes internas. O interior da Terra, pessoal, é formado por cargas elétricas, por íons, que estão em rotação no magma da Terra, no núcleo ferroso da Terra. E essa rotação dessas cargas constitui uma corrente elétrica. E como a gente viu na aula de hoje, qualquer corrente elétrica sempre produz um campo magnético. Tá? Então, o campo magnético da Terra possivelmente é proveniente da rotação das cargas no núcleo da Terra. Tá? Ou seja, dos íons que existem no núcleo da Terra. Então, resumo da aula de hoje. Da experiência de Oersted, a corrente elétrica produz um campo magnético. Sempre que você tiver uma corrente elétrica num fio, vai ter um campo magnético produzido. O campo magnético dos ímãs vem do alinhamento dos seus ímãs elementares. Uma barra imantada, um ímã, é uma barra que tem seus ímãs elementares alinhados. Imantar um corpo é fazer com que seus ímãs elementares fiquem ordenados. É impossível separar os polos de um ímã, ou seja, não existe um monopolo. Tá? Desculpa aí, apareceu monopólio, tá? Não é aquele joguinho não, monopolo magnético, ok? Então, meus amigos viciados em física, valeu! Se gostou da aula, dê o seu joinha e até a próxima aula. Fui!